Neste vídeo você conhecerá uma das instituições mais importantes da Idade Média, que teve uma especial atuação nas cruzadas. Portanto, não saia daí e acompanhe. Saudações, prezados amantes da Idade Média, sejam bem-vindos ao canal Medieval. Quando o assunto se refere às cruzadas, muitos se lembram primeiro dos Templários, mas apesar da fama deles, os Hospitalários desempenharam um papel tão ou mais importante do que os Cavaleiros do Templo. O nome oficial desta, que é a mais antiga das ordens atuantes nas cruzadas, é a Ordem Soberana e Militar Hospitalária de São João de Jerusalém, de Rhodes e de Malta. Mas eles ficaram mais conhecidos como Cavaleiros Hospitalários ou como Ordem de Malta. Explicarei melhor em um vídeo específico a definição de uma ordem de cavalaria. Por ora, basta saber que são instituições militares e religiosas, que no contexto das cruzadas muito contribuíram para a libertação da Terra Santa e a sua manutenção. O termo hospitalário indica uma fraternidade que, para além da ala militar, fornecia serviços hospitalares, logo cuidado com os pobres e doentes, envolvendo primeiros socorros e outros procedimentos médicos, e mesmo a manutenção de hospitais eram os principais trabalhos exercidos por esta ordem. Importante notar ainda que os hospitalários já existiam na Europa desde o ano de 1048, ou seja, 48 anos antes do lançamento das Cruzadas. Com as necessidades da mesma, tal ordem passou a atuar também na Terra Santa. Instalando a sua sede no mosteiro de São João Batista em Jerusalém, inicialmente sem grupos militares, eles prestaram diversos serviços médicos às tropas católicas. Os hospitais da ordem eram caritativos e acolhiam doentes e feridos de quaisquer etnias e religiões. Inclusive, muitos muçulmanos foram agraciados pelos bons serviços desta ordem, assim como os judeus. Logo em seus primórdios, a ordem mantinha também albergues para acolher refugiados e peregrinos. O primeiro rei cristão de Jerusalém, Godofredo de Bulhões, foi um grande benfeitor desta ordem, o que permitiu que esta concentrasse suas atividades no Levante e fosse crescendo rapidamente. Logo, ela obteve autossuficiência, levando-a à autonomia. Tal autonomia era desejada pelo papado, sendo concedida formalmente pelo Papa Pascoal II no ano de 1113. Seu maior hospital ficava em Jerusalém, contando com diferentes alas de especialidades médicas, acolhendo entre 1.000 a 2.000 pacientes, números que para a passagem dos séculos XI e XII são impressionantes. Os membros da ordem eram obrigados por regra a ceder as próprias camas caso fossem necessários mais leitos em tempos de crise, como aconteceu após a Batalha de Monte-Sar, por exemplo, e isso continuou nos séculos seguintes. Após as batalhas, eles se dedicavam ao recolhimento e tratamento dos feridos de ambos os lados do conflito, sendo obrigados a ceder seus cavalos para o transporte de pacientes, em um perfeito exemplo de seguimento do mandamento cristão de amar até os inimigos. Mais sobre sua ala militar você confere daqui a pouco. A ordem também dirigia um segundo hospital em Jerusalém, gerido por membros germânicos, um grande albergue a serviço dos pobres e ainda um orfanato nesta mesma cidade. Havia também uma enfermaria nas colinas da Judéia e um hospital de campanha que era itinerante. Seu leprosário mais tarde deu origem à Ordem de São Lázaro. Veremos isso em outro vídeo. A ordem hospitalária tinha por patrono São João Batista e uma especial veneração por São Jorge. Ela foi inspirada nas regras monásticas de Santo Agostinho, que podem ser entendidas como um conjunto de normas que regem a vida religiosa em comunidade. Mais tarde, seguindo as tendências das reformas cluníacas, adotou-se a regra de São Bento. Logo, seu famoso lema Ora et Labora deveria ser respeitado, e o hábito de cor preta típico dos beneditinos foi adotado. Como os cruzados pintavam ou bordavam em suas vestes uma cruz, assim também os hospitalários se distinguiram ao agregar ao seu uniforme uma cruz branca. Evidente que os monges hospitalários respeitavam estritamente a liturgia católica, sendo assíduos às cerimônias religiosas e no geral cumprindo com grande rigor seus preceitos. Vamos logo em seguida acompanhar como se deu a militarização da ordem. Mas para valorizar desde já este conteúdo histórico, deixe aqui a sua curtida. E se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sino para receber as notificações. Como os muçulmanos se reorganizavam para tomar mais uma vez a Terra Santa após a Primeira Cruzada, as ameaças se tornavam crescentes. Por este motivo, a Ordem dos Hospitalários agregou aos seus quadros alguns militares, que faziam votos específicos e se tornavam monges guerreiros. Com isso, a Ordem foi militarizada oficialmente com autorização papal no ano de 1136. Tal mudança não alterou, contudo, os serviços hospitalares da mesma, com seus membros ainda exercendo os mesmos papéis.
porém agora respondendo também à demanda por segurança, ocasionada pela terrível escassez de efetivos militares cristãos na Terra Santa. Assim, seus membros recebiam formação religiosa e um rigoroso treinamento marcial, no intuito de aprimorar suas capacidades militares. Nas cruzadas, seus guerreiros e médicos atuaram especialmente entre o Principado de Antioquia e o Reino de Jerusalém, e mais tarde nas ilhas do Mediterrâneo. Em seu auge na Terra Santa, eles tomaram parte nas batalhas mais importantes, como no caso da épica Batalha de Arsuf, em 1191, onde, por meio de um contra-ataque rápido e decidido, eles lideraram as tropas cristãs para uma vitória célebre contra o outrora tão temido Saladino. Os hospitalários também mantinham centenas de propriedades dos mais variados tipos, desde feudos até fortalezas. Aliás, eles tinham nesta região 7 castelos, sendo que o mais famoso foi o Crac dos Cavaleiros. O serviço prestado por esta ordem era tão valioso que os reis queriam tê-la por perto. Com isso, a ordem recebeu muitas terras também na Europa, nos mais variados reinos. Entre os séculos 12 e 13, a ordem cresceu significativamente, sendo prestigiada por toda a cristandade. Por volta do ano de 1248, a ordem adotou a túnica de cor vermelha como uniforme preferencial para uso em combate. Com a extinção da Ordem dos Templários, o Papa Clemente V transferiu a maior parte das propriedades desta ordem e muitos de seus membros para a Ordem dos Hospitalários, reforçando-a ainda mais. Porém, depois da retomada islâmica da Terra Santa e a expulsão da ordem da região, eles foram obrigados a manter a sua sede no Chipre. Mais tarde foram para a ilha de Rhodes, onde as frequentes incursões de piratas muçulmanos exigiram que a ordem fortalecesse ainda mais o seu braço militar. Depois de muitas investidas inimigas, foi somente em 1522, já na Idade Moderna, que a ilha caiu sob domínio turco, em um cerco onde os agressores contavam com a superioridade numérica de 10 para 1. Perdendo a ilha de Rhodes, finalmente os hospitalários fixaram sua sede na ilha de Malta e, por isso, a ordem hoje é mais conhecida como Ordem de Malta. A sede da ordem permaneceu exatos 276 anos nesta ilha. Em Malta, a ordem também teve que lutar contra piratas muçulmanos. Tiveram um papel muito importante na famosa Batalha Naval de Lepanto. Os hospitalários resistiram bravamente, até que no ano de 1798, as forças francesas de Napoleão Bonaparte tomaram a ilha de Malta por meio de um infame ardil. Com isso, a ordem perdeu o seu último território soberano, passando a operar em sedes dependentes de outros países, ainda que com estatuto jurídico próprio. A ordem existe até hoje como uma entidade soberana, reconhecida como tal pelo direito internacional, o que, aliado ao fato de ter governado um Estado próprio no passado, permite que ela tenha, inclusive, relações diplomáticas oficiais com vários países. Com isso, apesar de não ter um território soberano, muitas de suas propriedades e edifícios hoje são respeitados como territórios estrangeiros em muitos países. A ordem mantém uma vaga de observadora permanente na ONU, bem como representações junto à mesma organização. Ademais, é curioso notar que a ordem emite até hoje seus próprios selos postais e possui uma moeda própria, o escudo. Como valor de referência, um escudo equivale hoje a aproximadamente 24 centavos de euro. Atualmente, a ordem segue subordinada à Igreja Católica, possuindo mais de 13 mil membros oficiais e mais de 100 mil voluntários do mundo todo, atuando de modo caritativo em atividades relacionadas à saúde, especialmente em zonas de risco ou extrema pobreza. Apesar de ter sido oficialmente desmilitarizada, uma associação de alguns de seus cavaleiros criou, no século XIX, o Corpo Militar da Soberana Ordem de Malta, que consiste hoje em um regimento militar auxiliar do exército italiano, composto por voluntários. Trata-se de médicos, enfermeiros, motoristas e profissionais de outras áreas, todos com treinamento militar para atuar em hospitais de campanha e trens hospitais durante guerras e conflitos internacionais. Seu atual grão-mestre é um leigo, médico católico italiano e membro de uma família da antiga nobreza. Os cavaleiros hospitalários, longe de serem frutos da ignorância e da brutalidade gratuita, foram heróicos defensores da cristandade, protegendo peregrinos, enfrentando ameaças à saúde e acolhendo os pobres. Certamente a Ordem de Malta é, e sobretudo foi, apesar das exceções, um grande exemplo do bom uso dos ensinamentos cristãos em situações de perigo e choque civilizacional. Escreva aqui nos comentários o que você pôde aprender com este vídeo e apoie o canal Medieval. Se você já é inscrito, você pode também se tornar membro do canal, recebendo benefícios exclusivos.
Confira no link da descrição. Não se esqueça de seguir o canal também nas redes sociais. E lembre-se, o seu apoio é fundamental para o crescimento deste canal. Até breve!